Elas foram traduzidas e contam histórias fascinantes sobre como os deuses interagiram com os seres humanos e, de fato, tiveram participação na criação da humanidade. A inteligência artificial acaba de traduzir antigas tábuas sumérias e os resultados são assustadores. Enterrada naquelas linhas de argila estava uma versão da história da humanidade que desfaz tudo o que nos ensinaram. Ela aponta para uma história de origem que nunca deveríamos ter visto. Uma história oculta por milhares de anos. E agora que foi revelada, nada sobre nossa origem pode ser dado como certo novamente. As tábuas que o tempo aprisionou. Por mais de um século, arqueólogos descobriram milhares de textos sumérios nas ruínas de Eridu e Nippur. As tabuletas sumérias são provavelmente uma das formas mais antigas de registro escrito que possuímos. Muitas foram fragmentadas, enquanto outras permaneceram intocadas em depósitos de museus, sem tradução, com etiquetas incorretas ou esquecidas. A escrita cuneiforme, o sistema de escrita mais antigo conhecido, era notoriamente difícil de decifrar. Seus símbolos podiam mudar de significado dependendo do contexto, e muitas de suas palavras não tinham equivalente moderno. Mesmo quando os sinais eram legíveis, a gramática frequentemente fazia pouco sentido. Gerações de estudiosos dedicaram suas carreiras inteiras à tradução de fragmentos, sem jamais conseguir montar um quadro completo. Por causa disso, o mundo nunca viu a história em sua totalidade. Isso mudou em 2025. Modelos de aprendizado de máquina treinados com milhares de inscrições cuneiformes foram disponibilizados aos pesquisadores. Esses modelos fizeram mais do que traduzir sinais. Eles identificaram símbolos ausentes, previram finais quebrados e cruzaram informações com dialetos do aadiano, babilônico e sumério antigo. De repente, tabuletas que permaneceram silenciosas por 4 milênios começaram a falar novamente. E o que revelaram foi completamente diferente do que os especialistas esperavam. Durante anos, esses textos foram descartados como mitos poéticos de criação. Mas, após a IA restaurá-los e compará-los, detalhes ocultos vieram à tona. As tábuas continham registros detalhados. Descreviam sistemas de trabalho, classificações de pessoas e procedimentos envolvendo sangue, argila e propósito. Algumas tábuas listavam esses detalhes em sequências repetitivas, enquanto outras os narravam. Mas em todas elas, padrões consistentes surgiam. O primeiro choque foi a descoberta de múltiplas histórias de origem. As tábuas não tratavam a humanidade como uma invenção única. Usavam termos diferentes, cada um ligado a um papel ou função. Falavam em moldar formas à semelhança do divino, mas dividindo-as imediatamente por propósito. A humanidade, segundo esses textos, não foi criada como um único povo. Foi separada desde o princípio, e pelo menos um grupo descrito mais de uma vez foi criado tendo a obediência como sua característica definidora. A inteligência artificial identificou vários termos recorrentes que se destacaram. Uma frase, traduzida livremente, era vida portadora de função. Outra se referia àqueles que não se multiplicam. Uma terceira, de forma arrepiante, era a argila de brilho inferior. Os estudiosos há muito presumiam que essas frases eram poéticas ou simbólicas. Mas quando a IA as reconstruiu em contexto, um significado diferente surgiu. E bem, eles recebem quantidades de banha, juntamente com outras substâncias, incluindo o que eu chamei de potassa. Alguns pesquisadores agora acreditam que essas linhas descrevem humanos primitivos geneticamente modificados sem a capacidade de se reproduzir. Se isso for verdade, significaria que eles foram deliberadamente projetados como uma força de trabalho temporária, nunca destinados a sobreviver o suficiente para transmitir suas características. Quanto mais fragmentos a IA restaurava, mais clara se tornava a mensagem geral. A humanidade não foi produto de um único ato de criação. Em vez disso, foi um processo. As pessoas foram moldadas, ajustadas, desconstruídas e reconstruídas. Algumas versões foram descartadas por completo, apagadas antes que pudessem deixar uma marca duradoura na história.
A ideia de que nossa espécie já estava dividida antes mesmo de existir era considerada uma especulação marginal. Agora, as próprias tábuas apontavam para isso. Havia classificações, nomes e descrições. E pela primeira vez, existia tecnologia poderosa o suficiente para unir os fragmentos e formar um todo coerente. A IA não inventou essas ideias. Ela as revelou. Transformou mitos dispersos em algo mais próximo de um projeto. E esse projeto fez mais do que descrever como os humanos foram criados. Ele delineou, com uma clareza perturbadora, para que eles foram criados. Os humanos foram criados, mas não como uma única espécie. O mito sempre foi simples. Os deuses criaram o homem a partir do barro. Mas as tábuas recentemente decifradas contam uma história diferente, muito mais complexa e perturbadora. Elas não descrevem um único ato de criação, mas sim etapas, tentativas, experimentos fracassados e, principalmente, variações. Segundo essa visão, os humanos não foram criados como uma única raça. Eles eram protótipos e modelos. Cada lote é feito sob medida para um propósito diferente. Eles não foram feitos apenas para trabalhar. Havia funções físicas específicas atribuídas. As tabuletas também usavam termos diferentes para descrever esses humanos primitivos. Palavras que até então eram consideradas sinônimos de pessoas em geral. Mas a IA identificou diferenças. Algumas versões usavam Lulu, um termo que significa vagamente homem, enquanto outras usavam Sag-Gig, que um sumerologista traduziu há muito tempo como o povo de cabeças negras. Ninguém prestou atenção a essa expressão por décadas. Mas a IA a conectou a uma passagem separada que descrevia um grupo destinado ao trabalho braçal, com corpos moldados em argila escura e olhos que não questionavam. Seriam essas classes simbólicas? Seriam essas características físicas reais? Ninguém pode afirmar com certeza, mas o fato de as linhas fazerem uma distinção tão clara sugere algo mais profundo. Que mesmo nos primeiros momentos da humanidade, existiam categorias e papéis nos quais nascíamos e dos quais nunca nos era permitido sair. E não para por aí. Outras tábuas descrevem Deus, avaliando o desempenho de cada grupo. Uma passagem fala sobre o barro da voz inquieta, uma versão do homem que se recusou a obedecer à ordem e foi lançada nos rios. Outra menciona um grupo cujos membros eram fracos demais para carregar ferramentas e foram enviados de volta para a montanha para serem esquecidos. É difícil não olhar para isso e pensar em uma espécie de sistema ou programa. Um que começa com um objetivo e o resolve não criando iguais, mas construindo ferramentas especializadas, ferramentas que se pareciam conosco. As tábuas descrevem uma região chamada Planície de Aiden, entre dois rios, considerada um chão de fábrica. E cada vez que um grupo era formado, os deuses o testavam, davam-lhe nomes e às vezes o apagavam. Nenhum desses padrões era claro antes da IA traduzi-los lado a lado. Os estudiosos viram fragmentos isolados, mas agora estamos vendo o que esses fragmentos realmente eram. E o que eles sugerem é que não houve uma única origem para a humanidade. Houve muitas, algumas apagadas, algumas modificadas, algumas ainda carregando as características inscritas nelas desde o início. As modificações genéticas que se seguiram. Os primeiros humanos não foram suficientes. É o que as tábuas dizem a seguir. Eles trabalharam, eles obedeceram, mas não duraram. Eles não podiam se reproduzir. Cada um tinha que ser feito à mão, moldado em argila, sangue e comando divino. Eles também não tinham permissão para se multiplicar. Essa limitação fazia parte do plano. Mantinha os deuses no controle. Mas em algum momento, esse controle começou a escapar. As tábuas não explicam o porquê. Alguns acreditam que foi rebelião. Outros falam de exaustão. Muitos humanos morrendo, poucos sendo produzidos com rapidez suficiente. Mas o esforço não era sustentável. E assim, outra alteração foi ordenada. As tábuas a descrevem claramente. Enki, o deus da sabedoria, decidiu revisar o modelo. O que Enki fez ao realizar uma modificação genética foi adicionar algo extra à modificação genética, algo que seu irmão descobriu. Dessa vez, ele não apenas criaria humanos,
mas os aprimoraria. A nova versão seria mais inteligente, mais forte, capaz de sobreviver por conta própria e, o mais importante, capaz de se reproduzir. Um novo ser foi criado. Seu nome era Adapa. Diferentemente dos outros, Adapa não era um trabalhador braçal. Ele não tinha o formato adequado para o trabalho. Ele era algo mais. Descrito nos textos como o principal entre os homens, dizia-se que Adapa possuía visão divina e palavras que moviam os céus. Ele podia falar, raciocinar e liderar. Sua mente era suficientemente perspicaz para compreender a vontade de Deus e segui-la. Mas mesmo a sabedoria de Adapa tinha limites. Ele foi ensinado a saber muito, mas não tudo. E quando chegou a hora de testar essa obediência, os resultados foram permanentes. De acordo com as tábuas, a história é a seguinte. De acordo com as interpretações das tábuas sumerianas, os deuses eram chamados de Anunnaki. Adapa foi convocado aos céus, onde Anu, o deus do céu, ofereceu-lhe o alimento da vida eterna. Mas antes de partir, Enki o advertiu para não comer nem beber e para recusar tudo. Então, quando chegou o momento, Adapa obedeceu. Rejeitou a imortalidade. E assim, a chance de libertar a humanidade foi perdida. Uma decisão, uma ordem, e selou nosso destino. As tábuas também revelaram que Enki concedeu conhecimento a Adapa, mas lhe negou a liberdade. Se foi um truque ou uma precaução, ninguém sabe. Mas o resultado foi simples. Os humanos agora viveriam, cresceriam, mas também morreriam para sempre. Isso é o que tornava Adapa diferente. Ele era a ponte, a cisão entre ferramenta e espécie. E sua criação marcou o início de algo ainda mais perigoso. A divisão. Porque nem todos receberam a mesma melhoria. Algumas linhagens de humanos permaneceram presas, fixadas ao trabalho, incapazes de pensar além de suas tarefas. Outras, inspiradas nos Adapa, receberam mais autonomia. Eles podiam aprender, adaptar-se e até liderar. Essa divisão, quase imperceptível nos mitos, torna-se óbvia quando vista através das lentes da IA, pois agora podemos ler todas as referências em conjunto. Agora podemos ver quais grupos tinham permissão para participar e quais apenas recebiam uma designação. As raízes da desigualdade são mais profundas que a história. Remontam às primeiras decisões de não dar a todos as mesmas oportunidades. E essas decisões logo desencadeariam uma guerra não apenas entre humanos e deuses, mas entre os próprios deuses. A divisão entre os Anunnaki, controle versus liberdade. Nem todos os deuses concordavam sobre o que os humanos deveriam se tornar. Os textos sumérios não escondem essa parte. Dizem claramente que havia uma divisão, uma profunda discordância sobre se a humanidade deveria permanecer presa à tarefa para a qual foi criada ou se deveria ter permissão para evoluir além dela. De um lado estava Enki, o mesmo Deus que criou Adapa, aquele que deu aos humanos reprodução, sabedoria e fala. Enki viu potencial. Ele viu uma espécie capaz de pensar, adaptar-se e evoluir. Em alguns textos, ele é até chamado de pai da humanidade. Sua versão da criação não era perfeita, mas era misericordiosa. Do outro lado estava Enlil. No vasto panteão das divindades sumérias antigas, Enlil se destacava como uma figura colossal, personificando poder e autoridade. O comandante da ordem divina, o mestre dos decretos, o Deus que exigia obediência acima de tudo, onde Enki via ferramentas capazes de aprender, Enlil via o caos prestes a acontecer. Ele não confiava nos humanos. Não queria que eles crescessem e odiava o que Enki havia feito. Os textos descrevem a ira de Enlil como imediata e absoluta. Para Enlil, os humanos eram rebeldes. Os humanos estavam quebrando o projeto, perturbando a ordem. E Enki, aos seus olhos, havia ido longe demais. Então, os deuses começaram a se dividir. Alguns ficaram do lado de Enki, incentivando silenciosamente o crescimento do conhecimento humano. Outros permaneceram leais a Enlil, exigindo restrições, recomeços e punições. O resultado foi uma divisão não apenas no céu,
mas também na terra. Alguns humanos foram guiados em sonhos, instruídos nos segredos das estrelas e das sementes e agraciados com dons como a escrita, a contagem e o trabalho com metais. Outros foram oprimidos, forçados a retornar ao trabalho braçal. Suas linhagens se mantiveram simples, silenciosas e controladas. Traduções por IA revelam diferenças impressionantes em como os primeiros grupos eram tratados. Em uma região, os humanos eram descritos como guardiões do grão e criadores de leis. Em outra, como trabalhadores sem nome, cuja história era apagada no momento do nascimento. Isso representava desenvolvimento controlado e desigualdade planejada. E era impulsionado por uma cisão divina que só aumentava. Em seu auge, as tábuas descrevem um ponto de ruptura. Enlil, furioso com o crescimento contínuo da humanidade em número e habilidade, tomou a decisão final de exterminá-la por meio do grande dilúvio. O dilúvio de Enlil não tinha como objetivo purificar a terra. Enlil queria destruir a humanidade. Ele decidiu enviar um dilúvio gigantesco para aniquilar tudo. Tratava-se de pôr fim a um projeto que tinha ido longe demais, apagar o que ele considerava um fracasso e restabelecer a ordem. Mas mais uma vez, Enki interveio. Encontrou um homem e o avisou. Esse homem, conhecido posteriormente como Zusudra, Utnapishtim ou Noé, tornou-se o último elo da corrente humana. Enki não salvou a todos. Não podia. Mas salvou o suficiente. O suficiente para dar continuidade à linhagem e preservar a versão da humanidade em que acreditava. Mas a guerra não terminou. Apenas mudou de forma. Tecnologia avançada em mãos erradas. As histórias da criação já eram estranhas o suficiente. Mas o que veio a seguir foi algo completamente diferente. No interior das tábuas, entre hinos de criação e linhagens divinas, havia trechos que não pareciam mitos. Pareciam registros e anotações, descrições de ferramentas, materiais e sistemas que não faziam sentido para a época. E agora, com a ajuda da IA, esses trechos finalmente se tornaram legíveis. E estão levantando questões que ninguém consegue responder completamente. Como uma civilização de 5.000 anos atrás poderia descrever o voo? Como poderiam saber como os metais reagem ao calor? Como poderiam falar de uma energia tão brilhante que transformava o dia em fogo? Uma passagem descreve veículos com asas de madeira e metal rugindo pelo céu, guiados não pelo vento, mas por um fogo interno. Outra fala de um metal líquido selado dentro de um ventre de calor, movido por pulsos e trovões. Durante anos, essas frases foram descartadas como poesia. Mas, quando lidas lado a lado, a IA reconheceu um padrão. Partes específicas mencionadas repetidamente. Assas, recipientes, calor, propulsão, trovão. Os textos nunca disseram que esses dispositivos eram imaginários. Diziam que foram dados pelos deuses, não a todos, mas àqueles considerados dignos, leais à ordem divina. Aqueles que provaram ser úteis. Segundo as tábuas sumérias, o conhecimento não foi descoberto, mas sim disseminado e transformado em arma. A inteligência artificial identificou um conjunto de linhas que descreviam uma luz que queimava a terra sem deixar vestígios de carne. Outra passagem fala de montanhas partidas pelo fogo e cidades que desapareceram em um único dia. Para os estudiosos tradicionais, essas sempre foram metáforas para tempestades ou desastres naturais. Mas outros não têm tanta certeza. Alguns pesquisadores agora acreditam que os textos descrevem tecnologias que não veríamos novamente por milhares de anos. Metalurgia, projeção de energia, até mesmo voo atmosférico. E, curiosamente, o conhecimento não foi distribuído igualmente. Alguns grupos humanos receberam essas ferramentas. Outros foram deliberadamente privados delas. Que tipo de civilização transmite a metalurgia a um grupo e nem sequer a linguagem a outro? A resposta, ao que parece, é uma civilização que não era natural. Uma civilização estruturada de cima para baixo, com os humanos colocados não no centro, mas na base. E mesmo essa estrutura não era igualitária. Alguns eram destinados a liderar, outros a servir. E aqueles que questionavam qualquer uma dessas regras desapareciam dos registros. Um trecho diz simplesmente:
Mostraram-lhes a montanha, e a montanha não lhes devolveu. Não sabemos o que isso significa, mas sabemos o seguinte: quanto mais a IA traduz, mais claro o padrão se torna. A tecnologia no mundo antigo não era um milagre. Era uma alavanca para separar um tipo de ser humano de outro. E em breve, essa separação se aprofundaria ainda mais, não apenas em tarefas, ferramentas ou confiança, mas no próprio tempo. O aviso sumério. Os Sumerianos não eram apenas construtores, arquivistas ou adoradores. Eles eram observadores. É isso que as tabuletas revelam quando a IA reúne todos os fragmentos. Os Sumerianos não se limitavam a contemplar as estrelas. Eles os rastrearam. Durante 7 séculos consecutivos, sacerdotes em cidades como Ur e Babilônia registraram eclipses, alinhamentos planetários e até mesmo as sutis mudanças de estrelas distantes. Tudo sem telescópios, tudo sem matemática moderna. Eles acreditavam que o céu não era apenas decoração. Era um quadro de mensagens, e eles esperavam por algo. O nome que surge repetidamente é Nibiru, que ele acreditava serem basicamente entidades extraterrestres de um planeta chamado Nibiru, que ele, de forma bastante controversa, acreditava existir em nosso sistema solar. Um corpo celeste que, segundo a lenda, percorre uma órbita gigantesca, retornando a cada 3.600 anos. Os antigos estudiosos o tratavam como um mito, mas agora a IA detectou algo novo. Referências a ciclos e padrões de longo prazo, avisos ligados não apenas ao retorno de Nibiru, mas também às suas consequências. Os textos não descrevem Nibiru como um planeta. Chamam-no de a travessia, o destruidor, aquele que vela mortes ao que vela a luz. E a cada passagem, algo muda. Com a IA reconstruindo as linhas faltantes, um padrão está emergindo. Os avisos não eram para todos. Apenas certos humanos foram informados. Os textos descrevem os escolhidos por Enki como observadores, guardiões, observadores silenciosos que viviam à margem, transmitindo histórias codificadas através das gerações. De acordo com essas traduções, o retorno de Nibiru não era apenas destruição. Era um momento em que a ordem era apagada e uma nova tomava seu lugar. E a cada vez que isso acontece, a humanidade esquece e as histórias se dissipam. Mas uma coisa permanece: a divisão. A ideia de que alguns grupos nunca foram destinados a sobreviver a essas reinicializações. Que criadores ancestrais podem ter planejado algumas pessoas para a extinção e outras para a continuidade. As divisões esquecidas da humanidade. As tábuas sumérias não descrevem a humanidade como uma criação única e unificada. Em vez disso, apresentam uma imagem de pessoas sendo criadas em grupos separados, cada um projetado para uma função, para a obediência e até mesmo para um tipo específico. Essa divisão não se tratava simplesmente de cultura ou tribo. Parece ter sido algo muito mais profundo, enraizado nos estágios mais remotos da existência humana. Os textos nunca usam palavras modernas como raça ou etnia. O que eles usam são classificações. Essas classificações não são aleatórias. Seguem um padrão que se repete em dezenas de fragmentos de tabuletas que sobreviveram. Esses fragmentos provêm de diferentes regiões. No entanto, ecoam a mesma estrutura. Em uma passagem, um grupo é chamado de argila da força. Outra passagem se refere ao sangue do brilho. Uma terceira descreve os seres formados por sombras de mãos silenciosas. Por muitos anos, os estudiosos presumiram que essas frases eram metáforas poéticas, mas quando a inteligência artificial comparou centenas dessas linhas lado a lado, o contexto mudou completamente. O padrão era demasiado deliberado para ser ignorado. A cada grupo foram atribuídas características, deveres e até mesmo limites. Os membros mais fortes são descritos como menores e trabalhadores. Torna-se a história da nossa humanidade. Os Anunnaki vieram literalmente à Terra para extrair ouro. Eles eram responsáveis por trabalhos físicos pesados e não há menção de que ocupassem cargos de liderança ou usassem a linguagem. O sangue da luz aparece em posições sacerdotais. Eles eram responsáveis por escrever, cantar e rastrear as estrelas. Desempenhavam funções ligadas a rituais e aprendizado.
Os formados pelas sombras são descritos como guardiões de animais. Era-lhes especificamente proibido entrar em templos ou manusear ferramentas sagradas. Os textos não descrevem apenas deveres. Em algumas passagens, esses grupos também são associados a características físicas incomuns. Uma descrição fala daqueles do horizonte escaldante marcado pelo sol e pela terra. Outra descreve os pálidos habitantes nascidos da pedra e do vento. Uma terceira menciona os caminhantes do solo vermelho, endurecidos na terra sem água. Por séculos, esses nomes foram lidos como floreios poéticos ou categorias simbólicas. Mas a análise da IA mostra uma sobreposição consistente entre esses nomes, seus deveres e suas supostas características físicas. Em conjunto, eles não são mais lidos como mitologia aleatória. Começam a se assemelhar a categorias deliberadas de pessoas, cada uma criada para um propósito. Essa nova compreensão é possível porque as tábuas agora podem ser lidas como um todo. As tábuas sumerianas são provavelmente uma das formas mais antigas de registro escrito que possuímos. No passado, os estudiosos trabalhavam com fragmentos isolados. Uma frase de uma cidade-estado jamais poderia ser comparada diretamente a uma frase de outra. A IA mudou isso ao criar um registro único com referências cruzadas por meio de reconhecimento de padrões, modelagem de linguagem e traduções lado a lado. Os fragmentos dispersos tornaram-se parte de um sistema unificado. O que antes parecia um conjunto de mitos dispersos, agora se assemelha mais a um banco de dados de origens, e esse banco de dados sugere algo perturbador. Nem todos os grupos estavam destinados a se desenvolver da mesma maneira. Alguns aprendiam idiomas, enquanto outros não. Alguns recebiam aulas de astronomia, enquanto outros eram advertidos a não olhar para o céu. Alguns tinham permissão para usar nomes próprios. Outros eram identificados apenas pelas tarefas que desempenhavam. As atribuições não eram iguais e as limitações eram deliberadas. Se esse sistema foi intencional, suas implicações são difíceis de ignorar. A base do que hoje consideramos raça pode não ser resultado de migração, mutação ou acaso. Pode, em vez disso, remontar a um sistema estruturado de controle, que começou muito antes da história registrada. A inteligência artificial não inventou essa ideia. Ela apenas revelou os padrões que sempre estiveram presentes nas tábuas. O que estamos vendo aqui é uma tabuleta suméria que mostra a árvore da vida. E esses padrões sugerem que as divisões da humanidade não começaram com fronteiras, tribos ou guerras. Começaram com orquestração e atribuições. Começaram com escolhas deliberadas feitas no próprio início da existência humana. E essas escolhas, registradas nos primeiros documentos, apontam para uma conclusão difícil de ignorar. As mãos que moldaram os primeiros de nós podem nunca ter pretendido que fôssemos iguais. A era da IA começa. Nunca deveríamos ter visto a história completa. Por milhares de anos, as tábuas permaneceram semi-enterradas em ruínas. Aqueles que as encontraram não conseguiram lê-las. Aqueles que as leram não conseguiram terminá-las. E aqueles que as terminaram nunca conseguiram juntar as peças até agora. Mas para quem essa informação era destinada? Por que foi enterrada? E por que, depois de milhares de anos, está ressurgindo agora? Alguns estudiosos dizem que isso é apenas um mito, que as histórias sempre foram simbólicas, que os deuses nunca existiram, que as passagens sobre papéis e raças são apenas metáforas antigas para o poder. Outros não têm tanta certeza. Porque quando se confronta o mito com a arqueologia e se comparam as descrições, as migrações, as linhagens sanguíneas, aos saltos inexplicáveis no desenvolvimento humano, a situação muda. A situação é perturbadora. Não se trata de saber se Enki e Enlil existiram de fato. Trata-se de saber se alguém ou algo estruturou a origem da nossa espécie com um objetivo final em mente. Em que nos transformamos? O que começou como uma inocente tradução de IA acabou se revelando um reflexo da nossa humanidade. Os sumérios não deixaram apenas argila e símbolos. Deixaram um registro de controle, uma história de divisão e um aviso que quase ignoramos. O que fazemos com isso?
O que muda quando uma espécie descobre a verdade sobre por que foi criada e qual versão de nós deveria sobreviver.